Vídeo 2. Vocês vão observar nesse texto, que fala muito aqui nesse texto sobre tudo que acontece, né? Quando a gente faz a paisagem que observamos, né? E aí vocês vão ver aqui que as ações humanas que fazem essa alteração. Por quê? Porque nós precisamos aqui de máquinas, a gente precisa modernizar às vezes o espaço para transformar de repente uma praça ou um parque ou até mesmo uma estrada, igual antigamente aqui na Rua do Areal, onde eu moro, era de chão, hoje tem asfalto, não é verdade? Então houve uma alteração nessa paisagem, porque ela era de um jeito e hoje ela é de outro jeito, tá? Foi ruim? Não, não foi ruim. Mas aí é o que eu falei no vídeo anterior, tem a parte boa e tem a parte ruim. Aqui foi bom por quê? Porque fizeram a estrada aqui do Mato Alto, fizeram a divisão da estrada, fizeram saneamento básico aqui na rua, asfaltaram a rua e aí melhorou o quê? A qualidade de vida. Fizeram a pracinha aqui atrás, mas tem as partes ruins também, tá? Que é quando a gente desgasta e não cuida, ou quando a gente desgasta e não faz o quê? Não faz uma manutenção e acontece alguns desastres, igual aconteceu em Brumadinho e em Mariana também, certo? Transformações nas paisagens e as suas consequências ambientais, aqui na página 201. Olha só o que o texto fala, mais ou menos o que a tia falou agora. Um grande problema ambiental que preocupa os governos e a sociedade é a grande perda de solo em razão das atividades agrícolas. Eu vou mostrar para vocês por quê. A necessidade de aumentar a produção de alimentos, de matéria-prima, de diversos tipos de matérias-primas, tem gerado a ampliação de áreas utilizadas para a agricultura. Com isso, ocorre também o aumento da retirada da vegetação por meio do processo chamado de desmatamento. E aí, quanto menos desmatamento, menos o quê? Oxigênio. Menos oxigênio, mais o quê? Gás carbono. Mais gás carbono, mais o quê? Mais impacto na natureza. Mais impacto na natureza, mais o quê? Mais fenômenos da natureza. E aí sucessivamente, porque é uma cadeia de sucessões que acontecem, de coisas que acontecem, tá? E aqui vem com a lupa na mão. Olha só, prestem atenção. Tem aqui, ó, duas paisagens. Essa era a paisagem com o seu verde. E essa é a paisagem que foi toda retirada, todo o verde retirado para plantação, ó. Aqui, ó, para plantação, ó. Tá vendo? E aí, o que acontece? Tem uma atividade aqui para vocês responderem. Vocês vão prestar atenção nas duas paisagens e no número 1 com a lupa na mão vocês vão responder o seguinte, ó. Imagine que está ocorrendo uma grande tempestade sobre esses dois ambientes. Sabendo disso, a água chegaria antes no solo, na primeira imagem ou na segunda imagem, e o porquê. Qual seria o destino do solo? Vocês vão fazer 3 observações. Vocês vão primeiro imaginar que a água está chovendo muito e que a água vai cair nessas duas paisagens. Aí vocês vão fazer a primeira observação. A primeira observação é:
vocês sabendo que a água da chuva está caindo forte nessas duas paisagens, em qual delas a água vai chegar primeiro no solo? A segunda observação é por que ela vai chegar primeiro no solo que vocês escolheram. E a terceira observação é qual seria o destino do solo. O que aconteceria com esse solo quando a água caísse nele? Por isso que às vezes a gente acha que a gente está fazendo bem e às vezes a gente está prejudicando aquele meio ambiente. Por quê? Às vezes por falta de opção e às vezes porque a gente quer se expandir tanto que a gente se esquece do impacto que isso vai causar. Igual aconteceu lá, né? O que eles fizeram em Brumadinho, né? Eles fizeram reservatórios de minério, só que eles se esqueceram que esses minérios os reservatórios estavam sobrecarregados e por causa de grandes erosões, que é o quê? O desgaste do solo, o desgaste da rocha. O que aconteceu? Aconteceu o rompimento e aí a barragem se rompeu e afetou Brumadinho daquela forma. Então, vocês vão fazer a observação dessas duas imagens e vão responder de uma forma observatória cada uma das 3 colocações que eu dei para vocês, tá bom? Vamos lá? Vamos dar seguimento aqui para a página 202. Na página 202, vocês vão observar aqui também, ó, que tem aqui algumas outras imagens, tá? Ó, preste atenção aqui. Tem essa imagem, tem essa imagem, tem essa imagem e tem mais essas imagens aqui, ó. Ó. Vamos repetir aqui para vocês prestarem bem atenção, ó. Essa imagem, essa imagem, ó. É um trator, tá vendo aqui? Essa imagem aqui e essas duas imagens. Vamos falar um pouquinho agora sobre essas imagens? Aqui na página 202 está falando assim, ó, preste atenção. A perda de assoalho em processos erosivos, que a tia falou, das erosões, também causa impactos na água. Lembra que a gente falou da erosão das águas pluviais e fluviais? Pluviais são as águas das chuvas e fluviais são as águas dos rios. Então, aí, quando há a erosão, causa impacto. Não se esqueçam. O solo carregado pela água da chuva geralmente se acumula no leito dos rios e reduzindo a profundidade deles. Esse processo é conhecido como assorreamento. Gravem essa palavra aí, tá? A primeira imagem que vocês viram tem aqui uma formação de uma erosão que leva à perda do solo agricultável. Por quê? Porque aqui nesse solo aqui existia uma agricultura, ó. Existia uma agricultura e por causa do desgaste do solo, que é a erosão, a chuva foi entrando e aqui tem essa água e houve a perda da agricultura. Na segunda imagem é deposição do solo no leito de um rio, o que reduz a sua capacidade de escoamento da água. Preste atenção aqui, ó. Olha aqui. O que aconteceu aqui? Porque a água não escoou para canto nenhum, igual essa daqui, ó, ela tá caminhando. Essa daqui ficou parada. O que aconteceu? Ele
secou. Por quê? Porque se ela tá parada, a água evapora, não é verdade? A gente aprende isso em ciência e ele secou. Então esse rio ficou ali barroso, parado. Então é um rio que tá praticamente morto, porque escoou a água, tá? E aí a gente vê aqui embaixo uma outra paisagem que é de operários utilizando máquinas de escavação subterrânea para exploração de recursos de minérios. Lembra que eu falei dos minérios, que o nosso país é riquíssimo em minérios e a gente tem muitas indústrias que são extratoras de minérios no nosso país, que é a Vale do Rio Doce, a CSN, e aí eles fazem essas escavações no subsolo e também fazem em grandes rochas. E com isso, esses desgastes também impactam na natureza, principalmente quando acontecem desastres, ok? Na página 203, que eu vou gravar o vídeo 3 e último, e a gente não vai ter correção, porque a gente vai deixar a correção só para a aula da semana que vem, que eu vou dar as fichas de atividades que vocês vão concluir, tá bom? Aí eu vou gravar agora a parte 3, tá?